Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um Cabostex! Uau! Pessoal, é isso aí, aqui é o Dr. Reclama. E eu tive uma ideia sobre um novo quadro pro canal, que se chama Análise Técnica Eletrônica da Placa, tá? Eu acho que isso é fundamental para quem trabalha com manutenção e de repente tem muita gente entrando na área aí e talvez tenha algumas dúvidas. Então eu vou começar a fazer algumas avaliações sobre algumas placas de celulares, tá? Tem pintado o celular para mim aqui e tal, mas aí você tem que aguardar a peça chegar e tal, para trocar uma tela e tal. Enquanto isso, o cara pode fazer uma análise técnica e dizer o que acha do circuito, o que acha do conector de carga, da facilidade de lidar nesse circuito, né? A largura, né? E algumas especificações das placas e tal. Fazer uma análise técnica eletrônica e avaliar quanto que sai, que tipo de nota eu daria para se tivesse que efetuar um rebaling ou uma manutenção em alguma placa nesse tipo aí, tá? Então hoje a placa dessa análise técnica eletrônica que nós vamos fazer hoje, eu estou com um K10 segunda geração aí, que entrou água, tá? Eu já dei um banho ultrassônico na placa e tal, não precisei efetuar rebaling, mas vou fazer uma análise para vocês da placa desse K10 segunda geração, dizer o que eu acho. O orçamento já foi dado, tô aguardando o cliente aprovar para trocar a tela, tá? O display realmente foi para o espaço por causa da água, mas a placa em si está funcionando, o celular está entrando Android, dando som e tudo. Então espero que vocês gostem desse novo quadro aí. É um quadro voltado para quem trabalha com a manutenção, né? Que tem alguma curiosidade aí de repente quanto a que não pegou na mão ainda e tem alguma curiosidade em relação a alguma placa aí. Vamos começar a fazer esse quadro aí para ver se esclarece algumas dúvidas e para mostrar para vocês o meu ponto de vista técnico sobre essas placas e a avaliação, né, do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Tá bom, pessoal? Valeu, aguardem aí, então, vocês vão ver. Outra coisa, assim, ó, a minha opinião sobre o K10 segunda geração, tá, é que ele é um celularzinho que tem uma bateria que não dura grande coisa, tá? Na minha opinião, o processador dele não é grande coisa também. A câmerazinha apanha em ambiente escuro e é um celular, não é grande coisa. Realmente é a cara da LG, né? A LG vem lançando aí pro Brasil celulares meia bocas e até um preço meio elevado, tá, pessoal? Então, mas eu quero dizer que nem sempre a pontuação que você vai dar ou a avaliação sobre o desempenho do hardware do celular tem a ver com a avaliação, tá, da ficha técnica eletrônica da placa em relação à manutenção. Então a nota que eu vou dar para esse K10 aí não vai ser uma nota ruim, pelo fato que vocês vão ver agora que a manutenção nessa placa é bem fácil, tá, e tranquila. Então assistam aí, pessoal. Bom, pessoal, espero que vocês gostem da análise técnica do circuito da placa do K10, no caso em questão, tá? Eu já tirei os parafusos dele aqui, já tirei o conector do fone de ouvido, já tirei o conector de cartão, tá? Então eu só fiz o teste na placa porque eu já dei um banho de ultrassom. Então hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos agora abrir e fazer uma análise, tá, técnica eletrônica do circuito da placa, tá? Qual é a nota que eu vou dar e se eu vejo algum grau de dificuldade em algum tipo de manutenção nessa placa aqui, tá, pessoal? Espero que vocês gostem, porque esse tipo de análise aí ninguém pensou ainda, tá? O pessoal chega e faz a placa, faz a manutenção, se é que tem que fazer, mas isso aqui eu acho que nem sempre você pega uma manutenção para fazer na placa, tá? Então essa ideia aí fica bem legal até para quem quer conhecer a placa e não pegou na mão ainda quem está fazendo manutenção. Pessoal, assim, ó, o que eu quero dizer para vocês, no nível de facilidade, tá? Ó, você solta a tampa, tira a bateria, desparafusa e você chega na placa, tá? É uma placa de fácil acesso, tá? Ela não é uma placa difícil, como exemplo os Jotas da vida, que você arrisca quebrar a tela aí para qualquer manutenção, para até uma troca de câmera, alguma coisa, tá?
e é uma placa bem de fácil acesso. Então eu digo que esse aparelho aqui seria um nota 8 ou talvez 9 em termos de facilidade no acesso à placa, tá? Vamos abrir aqui, pronto. Olha aí, pessoal, tá? Pessoal, essa placa aqui, tá? É uma placa teoricamente muito fácil de fazer rebale nela, tá? Porque ela não tem grandes aglomerações de resistores e capacitores, tá? Então, se tiver que fazer uma manutenção, não é tão difícil assim. Existem placas que tem um aglomerado de capacitores e resistores, então quando você vai trocar, você acaba tendo que meter a mão e fazer milagres, né? A qualidade dela, a grossura, espessura da placa, para no caso de tocar um calor e tal, seria uma espessura boa. Não é as mais grossas que eu já vi, mas também não é as mais finas, tá? Essa placa aqui eu já dei um banho de ultrassom nela. E observem vocês, pessoal, um ponto negativo que eu diria é que o microfone aqui, ó, está muito próximo do conector de carga. Observem, o microfone está bem próximo do conector de carga, tá? Então esse tipo de proximidade aí requer que você preste um pouco mais de atenção na hora de trocar o conector de carga, entendeu? E até mesmo quando você vai dar um banho de ultrassom. Eu, no caso, utilizo silicone nos microfones, tá? Depois eu tiro, deixo secando o silicone, que daí não deixa entrar água. Então, pessoal, o que eu diria é que essa placa aqui é uma placa com fácil acesso, tá? Um acesso rápido e com circuitos bem desenvolvidos e fáceis de mexer, tá? Claro que tem uns capacitores aqui do tamanho de um fio de cabelo, porque realmente a tecnologia está evoluindo, tá? O sensor de presença, o outro microfone aqui de cima, né? Mas eu diria para vocês que essa placa aqui é uma placa de fácil acesso, tá? E fácil manutenção. Ela tem um banho de verniz, mas não é um banho de verniz muito intenso. Algumas placas possuem um banho de verniz muito grande, tá? E fica realmente ruim de você conseguir meter um calor ali e soltar algumas placas, alguma coisa. Mas essa placa aqui realmente parece que foi uma placa desenvolvida e projetada para se fazer um rebale, tá? Então a nota que eu dou para essa placa aqui, na minha opinião, tá? Eu daria uma nota 8. Os circuitos são muito bem definidos, tá? E a placa tem uma espessura boa para aceitar um certo calor, né? Ela só não ganhou uma nota 9 porque eu não achei legal esse microfone aqui muito perto do jack de carga, tá? Quando você vai tocar calor, você tem que proteger essa área aqui com fita de temperatura, senão provavelmente você vai vir a ter problemas, tá? E um outro fator positivo é que um conector, tá? Um leitor de cartão SIM aqui, no caso, ele é descartável. Ele pluga aqui, ó, e sai facilmente. Então, se você tiver problema com esse conector, você vai desconectar, comprar um novo e efetuar a troca, tá? Porque esses que são soldados na placa dão um pouco mais de trabalho e eximem um pouco mais de um certo grau de qualidade maior do técnico, tá, pessoal? Então, o que eu digo para vocês é que isso aqui facilita bastante, ó, tá? Eles podiam seguir o mesmo contexto do Motorola, do Moto G2 no caso, podiam seguir esse contexto aí, fazendo uma plaquinha individual com os cartões e o chip de memória, para facilitar a vida da pessoa que faz manutenção, né? Porque se o cliente acaba quebrando um pino desses aqui, realmente não é qualquer um que troca, tá? Eu já troquei já, mas é um troço que eu levo um pouco de medo. Geralmente eu isolo com fita de temperatura e tal, mas realmente
é complicado, pessoal, tá? Se a placa não é muito grossa, essa aqui é uma placa mediana, tá? Você pode acabar soltando outro capacitor, soltando outro resistor que esteja próximo do leitor de cartão, mas não é impossível de se trocar. Eu já troquei umas 2, 3 vezes, tá? Mas o cara arrepia mesmo, principalmente se o cara não tem muita praia, o cara arrepia, tá, pessoal? Então eles podiam facilitar um pouco a vida do técnico, né, que faz manutenção. É óbvio que eles estão cagando